Beleza, a gente começou para gravar aqui. Vocês viram lá os exercícios que eu mandei de calor? Se eu não me engano, aqueles exercícios foram os mesmos que a gente fez lá na UC2, né? Vocês fizeram? Fez, Jaine? Eu não fiz. Eu nem lembrava. Eu até assisti um vídeo de um homem aqui tentando fazer, não consegui. Marquei as coisas aqui para te mostrar. Na UC, Eu não na, consegui fazer. na UC2 você também não tinha feito? Porque foram os mesmos. Eu acho que eu perdi muita aula na UC2. Eu acho que eu perdi as aulas da UC2. Eu Ah, não é? participei. O que você viu de diferente na internet aí? Não, tipo, é a mesma coisa, sabe? Mas o que Hum. ele explicou, eu acho que ele não explicou tudo errado. Eu não sei se ele explicou errado ou certo, eu não entendi nada. Tá, porque assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Só deixa eu sair aqui do lugar onde eu tô para apresentar a nova tela. Peraí. Isso. Eu fiz aqui os exercícios, ó. Então aí tem o caso 1, né, que era uma situação de um mecânico, né? Então assim, se eu não me engano, na UC2 eu já falei disso, né? Mas na aula passada também eu disse que nem, por exemplo, assim, o que o anexo 3 da NR15, acho que anexo 3 já está claro, né? Então ele fala sobre calor e ele está lá na NR15, né? Então, o anexo 3, como ele foi atualizado em dezembro do ano passado, tem algumas coisas novas para a gente, né? Por exemplo, a questão do sol em ambiente aberto não ser mais considerado insalubre. Isso não quer dizer, isso não quer dizer que no meu PPRA eu não vá contemplar a questão do calor. Eu posso contemplar do mesmo jeito, tudo bonitinho, né? Até para verificar a forma como o pessoal está exposto, de repente alguns indicativos de alguma prostração térmica, né? Algum indicativo aí de algo que tem que ser adotado, como de repente uma pausa estratégica, o fornecimento de um repositor hidroeletrolítico, né? Sei lá, né? Só que por pior que seja o caso, nós não temos mais condições, né, de caracterizar ou descaracterizar. A questão é que não é mais possível, né, reconhecer como um agente insalubre o sol em ambiente aberto. Isso é o que está lá, inclusive no anexo 3 da NR9. Né? Então, o que aconteceu em dezembro? Em dezembro aconteceu basicamente assim, duas mudanças. Né? Então, o anexo 3 da NR15 teve essa mudança, inclusive tem algumas coisas que mudou, né? Não se faz mais alguns cálculos, como esses, por exemplo, né? Então eu vou deixar bem claro assim, ó. Por que eu fiz questão de trazer de novo esses cálculos? Sabendo que alguns deles não estão mais na norma. Porque pode ser que vocês acompanhem uma perícia, pode ser que vocês, por algum motivo, tenham que fazer algum trabalho, né? Se baseando ainda na versão antiga da norma. Everton, isso é possível? É possível. Nós falamos aí de várias situações, né? Se nós pegarmos um processo trabalhista aí que tenha lá o período de 5 anos para caducar, né? Então de 2019 para trás até 5 anos, tudo vai ser feito pelo que estava na versão antiga da norma. Né? Hoje você vai fazer um documento, um trabalho e tal, você vai considerar o que está na versão nova, né? E aí teve essas mudanças no anexo 3 da NR15 e foi inserido um novo anexo na NR9, que também é o anexo 3. Então é fácil gravar, anexo 3, NR15 e NR9. Né? Aqui eu trouxe um caso do soldador. Soldador, ó, vamos lá. O que a gente está vendo nessa UC aqui? A gente está vendo assim, ó, legislações trabalhistas. Deixa eu ver se tem mais alguém para me aceitar aqui. De repente, não tem. O que a gente está vendo na UC4? A gente está vendo legislação trabalhista, a gente está vendo legislação previdenciária. Essa semana eu gostaria de levar ainda, né, da forma como nós começamos a semana passada. O que nós fizemos na semana passada? Eu deixei vocês irem fazendo exercícios de ruído e eu fui conduzindo outros assuntos. Né? Por que assim? Por que outros? Né? Eu fui fazendo uma introdução sobre legislações trabalhistas pertinente ao que nós vamos estar vendo, NHO, né? Os anexos da NR15, o que tem de outras NRs que também estão nesses contextos, por exemplo, a própria NR9. Né? Então, aí, na NR9, já tem 3 anexos. Tudo bem que ainda a NR9 é PPRA. A gente sabe que a partir de março do ano que vem isso vai mudar. Mas na NR9 também tem 3 anexos que falam de agentes ambientais. Né? Então, a gente tem o anexo 1, que fala sobre vibração de mãos e braços. A gente tem o anexo 2. Eu estou falando da NR9. Né? 9 é PPRA, né?
no anexo 1 da NR9 fala sobre vibração de mãos e braços. Aí no anexo 2 já tem lá, né, as recomendações de segurança para postos revendedores de combustíveis. Por conta do quê? Por conta dos químicos que os frentistas se expõem, né? Então, assim, também são agentes estudados nessa OC, nessa OC4 e na OC2, né? E aí tem aí o anexo 3 que é novo, né? Que fala sobre calor. Então, aí eu gostaria com que vocês fossem mais ou menos entendendo, né, qual é o contexto dessa OC4. A gente precisa entender, sim, de legislação trabalhista, porque nesse momento nós vamos ver insalubridade, e nós vamos ver periculosidade. A gente precisa saber nesse momento agora. Né? Então, insalubridade são todos aqueles anexos, aqueles agentes que estão no anexo da NR15. Beleza, até aí tudo bem. Só que, de repente, eu vou fazer um PPRA, eu me deparo com algum agente que não está na NR15. Eu posso pegar de outras entidades internacionais? Sim. Só que tem uma diferença muito drástica quando eu saio de um documento e migro para outro. Ah, o meu PPRA está pronto. Ótimo, fiz tudo. Agora eu vou fazer um laudo de insalubridade. Né? Tem um decreto federal, né, que determina com que, por exemplo, assim, ó, nós vimos ele, né, que é o 4882. Eu não posso pegar limites, né, de tolerância tal, de outras entidades internacionais para fins de caracterizar uma atividade insalubre ou perigosa. Na verdade, perigosa não, né? Esse texto ele se resume a questões de insalubridade. Eu não posso, por exemplo, assim, eu canso de dar o mesmo exemplo, eu sempre falo o mesmo exemplo, né? Se a gente, de repente, está fazendo uma avaliação de uma empresa, se a gente se depara lá com um químico, vou pegar qualquer um, de repente a gente se depara com um químico lá, por exemplo, o sulfato monoamônico, estou chutando um químico aqui, né? Esse sulfato monoamônico, devido a ele não estar na NR15, ele não está na NR15, mas ele está na CGIH. Para fins de PPRA, eu devo abordar os parâmetros da CGIH. Né? Mas para caracterizar a atividade como insalubre no meu laudo de insalubridade, eu já não posso. Olha como é interessante. Por conta do quê? Por conta de previsão legal. Nossa norma ela é muito limitada. Sabe? Então, assim, esses pensamentos, essa sequência lógica, esses raciocínios devem fazer parte, assim, né, no nosso contexto profissional, porque a gente pega um conteúdo que vem de riscos físico, químicos e biológicos, e a gente junta com o NHO, as legislações trabalhistas e previdenciárias, para formar as nossas competências daquilo que o curso espera da gente, nesse momento agora. Né? Eu estou olhando um soldador aqui, nesse caso aqui, estou estudando calor. A gente sabe que no caso do soldador não tem só calor. Só que a gente está estudando ainda, né? Ainda nesse momento agora, o que a gente está fazendo? A gente está vendo agente por agente. Né? Então, nós vimos um ruído. Eu vou medir ruído para o soldador. De repente, se ele está na oficina, o ruído é um, se ele está na fábrica, o ruído é outro e tal. Né? Mas eu vou medir ruído para o soldador. Agora a gente está medindo calor. Vai ter situações, igual a gente está vendo aí, por exemplo, ó, olha aquela fumacinha lá. Né? O que é isso? Isso são fumos metálicos. Né? São metais que estão na forma gasosa, né? Eles estão se condensando, né? E o funcionário não pode inalar isso. Só que, assim, a hora de estudar esses fumos metálicos, eu preciso saber a composição desses eletrodos. Né? Cada eletrodo tem um determinado teor, um percentual de produto químico. E cada produto químico, por ter a sua nocividade, cada um tem um limite diferente. Então, olha como é interessante. Né? Eu preciso saber de tudo isso aí. De repente, nós não vamos gravar, né, os limites de todos esses agentes, principalmente na hora de se deparar com alguns químicos. Nossa, tem eletrodo aí que tem a composição de 12, 15, 20 agentes químicos no mesmo eletrodo. Aí, o que nós vamos fazer? Pegar a FISP desse eletrodo, a ficha técnica, né? E junto com o fabricante, determinar as concentrações mais predominantes de químico, para que também, junto com o laboratório, a gente possa ver quais são as estratégias e os tipos de avaliações para aquele composto químico que está no eletrodo. Né? Então, ó, eu passei um pouquinho sobre ruído, nós estamos focados no calor, nós vamos falar sobre calor, só que eu estou vendo outros agentes que a gente ainda vai estudar, né? Mas tá inerente aqui do cargo do soldador. Se você pegar qualquer soldador aí, né? É lógico, né? Tem tipos diferentes de solda. Tem soldas MIG, solda MAG, solda TIG,
imerso solda imersa, tem solda por argônio, né? E a gente vai ter que estudar todas elas. Algumas não liberam fumos metálicos, como essa aqui, ó, a TIG. Né? TIG significa tungstênio inerte gás. Né? É a solda por eletrodo revestido, é solda elétrica, na verdade. Né? E tá lá, ó, o cara com uma luva para evitar com que ele queime a mão, o braço aqui e tal. Tá com um avental, uma roupa, né? Tá com uma máscara e tal. A grosso modo, né, daquilo que nós vimos lá no Trabalho a Quente, lá na UC3, o que a Maraísa ou a Jaine consegue ver nesse cara? É lógico, né? Por exemplo, assim, ó, respirador, o descartável. Né? Então não dá para ver se ele está usando ou não. Eu deduzo que não esteja. E por que eu deduzo que não esteja? Vocês conseguem ver vocês conseguem ver o que eu estou vendo? Por que eu deduzo que ele não esteja usando o respirador? Porque a orelha dele tá visível aí, não tem nada passando aí. E essa máscara também não. A máscara é facial. Essa máscara de solda está correta. Mas vocês devem ter visto alguém já usando um respirador descartável, né? Não é esses que a gente está usando para a pandemia. Isso aí é feito no fundo de quintal. Isso aí é, né? Mas aquelas máscaras descartáveis lá que a gente conhece como PFF, né? Peça facial filtrante, ela tem 2 tiras, não tem? Que passam por trás da cabeça. Já viram? Sim. Lembram disso? Já. Aparentemente, esse cara não tá com essas tiras na cabeça aí, ó. Eu deduzo que ele não esteja usando um respirador, né? E quando a gente fala de respirador, vamos ter aulas específicas, né? Não só para respirador, mas para EPIs como um todo. Eu preciso com que definitivamente vocês entendam, né? Pelo menos alguns princípios básicos em relação à indicação de EPIs e aqueles EPIs que sejam os adequados, né? Para cada risco. A gente cansou de falar isso, né? A própria NRI. A própria NR6 fala, né? Para a gente indicar o EPI que seja adequado, a gente tem que conhecer bem do risco. Né? Então, imagina lá, de repente, um cara como esse está soldando fumos metálicos. E aí eu vou lá de forma inadvertida ou, né, sem competência, no sentido de indicar um EPI adequado, eu vou e forneço para ele uma máscara, por exemplo, um respirador PFF1. Né? O PFF1 não é indicado para fumos metálicos. Aí a gente registra na ficha, né? Registra tudo que tem que registrar e tal, e a gente não está atendendo aquilo que se espera, né? O EPI não é adequado. Né? Então, nesse caso aí, ó, o que eu falei aí? Eu falei que o soldador, ele está na bancada, né? Então, olha lá, para um soldador que se expõe durante 20 minutos ao calor da soldagem. Quando eu falo 20 minutos, na minha cabeça já tem definido o quê? O ciclo de exposição, lembra disso? Sempre quando nós tivermos que avaliar calor, se bem que quando a gente pensa em avaliar o calor, nós já estamos no segundo passo do processo completo, né? Vocês lembram quais seriam, assim, a grosso modo, os 3 passos? Identificar um agente, avaliar esse agente, né? E propor os controles de acordo com os resultados. Então, né? Lógico que a gente pode pegar esses 3 passos e dividir em vários outros passos. A própria NR9, ela abre um pouquinho de leque para a gente, né? Então, assim, no momento de identificar, antes mesmo de identificar, o ideal seria com que a gente reconhecesse. Né? A norma ela traz uma diferença. Uma coisa é reconhecer, outra coisa é identificar. Ué, mas não é igual. Não, a NR9 fala o seguinte, que a fase de reconhecimento tem que ser antes da identificação, porque, né, na análise de um projeto, na análise de um novo setor, na verificação daquilo que ainda vai surgir e tal, né, você começa a prever ações mediante os riscos que já podem surgir. Né? Você está olhando para uma planta, aqui vai ter um setor, aqui vai ter uma máquina. Essa máquina ainda não existe. Né? Então, a probabilidade de nós adotarmos, né, os controles no sentido de adotar de seguir aquela hierarquia das medidas de controle, é bem maior na fase de reconhecimento, porque quando você parte para a fase de identificação, o risco já existe. Né? Então, ó, nessa questão do soldador aí, ó, por exemplo, nós estamos já identificando. A gente não está na fase de reconhecimento. Nós vamos ver isso muito forte no C6, quando nós passarmos a analisar os documentos. Então, um dos documentos que a gente vai ver muito é o PPRA. E a 9, né, a NR9, ela fala justamente isso. As diferenças que seria o reconhecimento, as diferenças que seriam a fase de identificação.
né? Nesse momento aqui agora, eu já estou no segundo passo, eu estou avaliando o calor. Então, quando eu falo lá assim, ó, ele fica durante 20 minutos na bancada, soldando, né? Ele fica em pé na bancada e tal. Não é 20 minutos do dia todo. Não, ô Everton, a Vanessa está entrando aqui. Isso. Então, quer dizer que se o soldador tem uma jornada de 8 horas, ele fica durante 20 minutos soldando na bancada? Não. Vocês estão vendo que, por exemplo, o que acontece? Ó, nesse enunciado, no texto do exercício, eu estou dizendo assim, ele fica 20 minutos soldando em pé na bancada, né? E no restante do tempo, ele fica desempenhando outras atividades em locais com temperatura mais amena, interpretando desenho, operando um torno e tal. Ou seja, para leigos, nós não podemos ser assim, hein? Ó, arrocha o cavalo aí, né? Nós não podemos ser assim. Quando eu coloco esse texto, eu estou querendo dizer que o ciclo de exposição eu já defini, né? E lá o antigo anexo 3 e já o novo anexo 3, a própria NHO 06, ela já traz um ciclo para nós de avaliação. Vocês lembram como que é esse ciclo, de quanto tempo, como definir esse ciclo? A gente viu um pouquinho disso na UC2. Vocês lembram alguma coisa a respeito de ciclo ou não? Eu não. Ciclo de exposição. Nós temos que sempre considerar, né, para marchas de cálculo, então, independente de qual seja o contexto, independente de qual seja a fonte, o cara trabalha num ambiente fechado, numa estufa, por mais que tenha carga solar, não tem problema. Eu disse que a norma não considera mais insalubre, né, para a fonte natural, que é o sol, mas em ambientes abertos. Então, se a gente pegar a colheita de laranja, o cara se expõe ao sol e é um ambiente aberto. Então, mais para essa atividade mais não é reconhecido como insalubre, por mais que ultrapasse o limite, né? O anexo 3 hoje não tem mais definição de atividades leves, moderadas e pesadas, como tinha até dezembro do ano passado. Hoje não. Hoje você simplesmente tem que verificar se o trabalhador ele está numa atividade, né, onde o local ele é aclimatizado ou não aclimatizado. Isso pela NHO 6. Só que tem uma discrepância em relação aos limites. Se a gente pegar limite, pessoal, outra coisa que a gente não pode deixar perder de vista. Limite de tolerância. Isso eu falei na aula passada, quando eu estava falando de ruído. A própria NHO 01, que fala de ruído, ela traz alguns limites de ruído. Só que eu não vou, de forma alguma, para nada. Para nada. Eu não vou considerar aqueles limites que estão na NHO. Na minha cabeça tem que estar claro. Limite tem que ser o que está na NR15. Né? Se eu pegar a NHO 6, a 06, a NHO 06, a norma de higiene ocupacional 06, que fala de calor, como se avaliar calor? Vamos seguir a NHO 06. Na NHO 06, ela também traz limites. Só que, em relação ao limite, eu não vou seguir o que está na NHO 06. Eu vou seguir o que está na NR15, lá no anexo 3. Né? Por que eu estou fazendo justamente essa contextualização? Porque na NHO 06 tem dois tipos de limite. Tem limite, é lógico, né? Os limites, eles são dados para cada cargas metabólicas. Né? Então, uma carga metabólica de 300 watts. Né? Então, só abre um parênteses aí. Né? Então, quando eu falo de watts, eu estou falando de uma unidade nova, que surgiu de dezembro para cá. Se bem que a NHO 06 já trouxe isso, né? Desde 2000 e alguma coisa, quando surgiu, né? Quando a NHO 06 ela foi atualizada, né? Mas para nós mesmo, que esteja lá no corpo da norma, escrito na norma, lá na R15, em dezembro para cá, a norma trouxe essa questão de unidade. Né? Então, a unidade que se refere à taxa metabólica não é mais quilocaloria hora, é watts. Né? Então, assim, e os limites de tolerância para o calor, eles são dados de acordo com cada, né, taxa metabólica. O que acontece é que na NHO 06, nós temos um limite para trabalhadores aclimatizados e outro limite para trabalhadores não aclimatizados. Né? Então, aí, a hora que a gente pega as duas normas para comparar, igual o ruído.
Vamos comparar limite de ruído. NHO01, anexo 1 da NR15. Os limites não são os mesmos, muda algumas coisas. Né? Se eu pegar agora o calor, a aula hoje é falar sobre calor, né, e tal. Se eu pegar o calor, se eu pegar NHO06 e pegar o anexo 3 da NR15, o que o anexo 3 ele fez? Então, eu não entendi o porquê que fizeram isso. Né? Então, na NR15, no anexo 3, só estão os limites para trabalhadores climatizados. Se você comparar o anexo 3 da NR15 com a tabelinha da NHO06, lá onde que cita os limites dos trabalhadores aclimatizados, os limites são os mesmos. Só que, e para trabalhadores não aclimatizados? Aí a norma não traz limite. Então, o que acontece? Sendo que eu tenho que adotar só o anexo 3, toda e qualquer situação, não importa, não importa. É calor? É. Limite, você vai pegar do anexo 3 da NR15. Independente que seja climatizado ou não climatizado. Então, a gente tem que saber interpretar. E aí, a própria NHO06, ela fala dos ciclos de avaliação de calor. O que isso quer dizer? Quando você vai definir a estratégia de como avaliar o calor, o soldador aqui, ó, beleza. Então, você sabe que o soldador, por ter exposição ao calor, você vai ter que verificar junto com ele e ainda o chefe, né? Eu sempre, em todas as avaliações, em todos os contextos, em tudo que a gente tem falado, eu sempre menciono muito a questão do chefe, do gestor. Até para que ele valide sobre aquilo que o soldador dizer. Não, ó, né? Então, ao longo do meu dia, eu soldo assim, soldo assado. Pode ser que vocês peguem várias situações onde o cara pode falar assim, nossa, mas cada hora eu estou num lugar. Cada dia eu faço uma coisa, tal. Não, mas aí você tem que definir com ele qual é a atividade que se predomina. Né? O soldador, por exemplo, tal, se predomina com que ele solde na oficina. Então, se a gente pegar os períodos de soldagem, ele solda mais na oficina ou ele solda mais no campo? Nesse caso aqui, ó, esse soldador, ele disse para mim que ele solda mais na oficina, lá na bancada. Ele fica em pé, igual tá esse cara aí, ó. Ele está em pé. Né? E o que a NHO06 ela fala? Que você não vai avaliar a jornada toda, você não vai avaliar o turno todo. Não. Você vai pegar dentro da jornada qual é o momento que ele se expõe ao calor e pela características de ser o calor mais intenso no momento mais desfavorável a ele. Né? Então, se a gente pega o soldador que trabalha eu vou chutar um horário aí, vai. Das 7 às 5. Vamos imaginar que é um turno administrativo, é uma oficina, tá? O cara solda. O cara é soldador, ele trabalha das 7 às 5. Né? Então, será que. Vamos imaginar que ele solde ao longo de todo o dia e tal. Será que soldar às 8 horas ou às 9 horas da manhã é a mesma coisa que soldar lá para 1 hora? Vamos imaginar que ele faz o almoço. Vamos imaginar que o almoço dele seja das 11h30 a 1 hora e meia de almoço. Tá? Soldar às 9 horas da manhã, será que é a mesma coisa do que soldar a 1 hora da tarde? Não. Não. Então, o que a norma quer considerar? A norma quer considerar o momento mais desfavorável. Então, o que eu tenho que entender nesse momento? Igual o soldador aí que nós fizemos. Quando eu disse que ele fica 20 minutos na bancada e o restante em outros locais, eu já estou definindo o ciclo. E todo e qualquer ciclo, ele sempre vai ser de 60 minutos. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Ele fica 20 minutos. Dentro desse ciclo, que já foi definido, aqui eu não falei o horário. Só que para nós, né, para fazer os cálculos, interpretar os resultados, tal, até para ver se ultrapassou ou não o limite, para nós não importa nesse momento agora saber se o ciclo eu considerei das 11 a meio-dia, ou da 1 às 2, ou da meia-noite a 1. Não, meia-noite é modo de dizer, né? Mas para nós, o momento, não importa. O que importa é o ciclo, né? E o quanto ele fica, né? Tanto no trabalho quanto no descanso. Cuidado com esse descanso, que esse descanso não é descansar, ficar sentado sem fazer nada. Não. A norma considera descanso o local com atividades, né, que tem a temperatura mais amenas e desempenhando atividades mais leves. Então, para fazer esse cálculo, eu tenho que interpretar assim, ó, 20 minutos no local de trabalho e lógico, né, considerando o ciclo de 60 minutos, quando eu digo que o restante ele fica numa outra atividade, de quanto é esse restante?
De quanto é? Vocês estão aí? Fala aí, vamos ver. 40? 40, justamente. Né? Para nós, esse exercício ele é até mais facilitado, porque é que, na verdade, é assim, né? É só a gente interpretar o resultado de cada termômetro, que eu mencionei aqui. Né? Eu vou vir para essa parte de resolução aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a resolução? Ô, meu pai do céu. Eu apertei e caiu aqui o negócio. Pronto, eu coloquei para novamente aparecer para vocês aí. Tá aparecendo, né? Tá. Por exemplo, aqui, ó. Então, o nosso ciclo de 60 minutos, ele foi definido assim, ó, 20 minutos no trabalho e 40 minutos no descanso. Eu até fiz aqui, ó, atividade mais leve em ambiente com temperatura mais amena. Essa é a definição do que é um local de descanso, né? Aqui, ó, lembrando da conversão dos termômetros, né? Então, para ambientes internos ou para ambientes externos, né, sem carga solar direta. Isso, inclusive, estava, né, no próprio texto da NR15, no anexo 3. Hoje continua sendo assim, né? Os fatores de conversão é o mesmo, né? Mas ainda em relação a esse detalhe de converter os termômetros, isso ainda está no texto novo. Então, se vocês pegarem o livro de vocês aí, lá no anexo 3 da NR15, vai estar isso ainda. Para cada termômetro tem que adotar um fatorzinho de conversão, né? Aqui, ó. Nesse caso, eu não coloquei nada aqui, mas até pela foto se deduz que ele esteja numa atividade sem carga solar. Então, sem carga solar, aqueles fatores de conversão são esses, ó. Para termômetro de globo, eu multiplico por 0,3 e está na norma, né? E para TBN, que é o termômetro de bulbo úmido natural, eu multiplico 0,7. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o IBU-TG do descanso e também o IBU-TG do trabalho. Olha que legal, por exemplo, aqui, ó. IBU-TG-T, trabalho, ok? Aqui embaixo tem IBU-TG-D, D de dado, descanso. Então, eu peguei 39, que foi quanto deu o termômetro de globo, multipliquei pelo fatorzinho lá, que é 0,3, que já está aqui, mais 36, que é quanto deu o TBN, vezes 0,7, que é aquele fatorzinho de conversão. Então, eu descobri aqui, ó, 36,9 graus Celsius, o IBU-TG do trabalho, lá da bancada, onde ele fica lá em pé soldando, né? Vou fazer a mesma coisa para descobrir o IBU-TG do descanso. Mesma coisa, né? Uma vez eu descobrindo o IBU-TG do descanso e do trabalho e tal, é só aplicar aqui, ó. Esse aqui é o IBU-TG do trabalho. Vezes o tempo do trabalho. É aquele mesmo tempo que eu coloquei lá, 20 minutos. Mais quanto deu o IBU-TG do descanso, vezes aquele tempo lá do descanso, que é 40 minutos. Vocês estão vendo aqui, não? Sempre essa somatória vai ter que fechar no ciclo dos 60 minutos. Né? É que nesse caso aí eu coloquei lá 20 mais 40. Poderia ter sido 30 e 30. Poderia ter sido 15 e 45. Né? Então, assim, sempre na definição desse ciclo, né, a gente tem que fechar na questão dos 60 minutos. Então, aqui, ó, utilizando essa formulinha aqui, eu tenho lá o limite, desculpa, a exposição de 29,76 graus Celsius. Né? O que eu precisaria fazer agora? Se eu pegar na NR9, o que eu tenho? Eu tenho lá, para o trabalho, né, a conotação do tipo de atividade. Qual é o limite? Na verdade, o limite não, né? Qual que é a carga? A carga metabólica. Então, o que eu fiz? Ó, eu fui no anexo 3, lembra que eu falei para vocês? De dezembro para cá surgiu o anexo 3 da NR9. Não tinha. O anexo 3 da NR9 é novo, né? Se eu for lá no anexo 3 da NR9, é lá naquele anexo, no quadro 3, né? Então, quadro 3 do anexo 3 da NR9. Lá fala, de acordo com o tipo de atividade, qual que é a carga metabólica, né? Que eu vou me aproximar ali e indicar. Então, eu peguei aqui, o cara fica em pé, soldando em bancada. Então, lá no quadro 3 do anexo 3 da NR9, eu vi lá um metabolismo próximo disso, né? 279. Tá?
E aí, as outras atividades lá, ele fica interpretando o desenho, mexendo em torno e tal. Então, mais ou menos próximo, eu peguei lá 216 watts. Então, para mim achar o metabolismo, aqui, ó. 279, que é o metabolismo no trabalho, vezes o tempo do trabalho. Ô, Everton. Oi. A Maraísa mandou lá no grupo pra ela, a tela tá preta e não tá aparecendo nada. Para você tá aparecendo? Pra mim tá. Deve estar pra ela igual tá pra mim no começo. Tá, então eu descompartilhei. Deixa eu compartilhar novamente. Aí, eu compartilhei novamente. Pergunta... Fala aí, Maraísa, se voltou aí. Deixa eu ver. Fala aqui no grupo se voltou ou não. Na hora que ela falar aqui, eu vejo. Então, pessoal, então o que eu fiz aí agora? Ó, né? Eu saí dessa resolução, eu saí desse passo a passo, desse cálculo aqui, para ir lá. Que ainda não. Oi? Ela falou que ainda não. É estranho, pô. A Vanessa tá aí ainda? Será que para ela aparece também o fundo preto? Estranho. Pra mim tava assim no começo, aparecia as beiradinhas e tudo Tá preto. normal. Tá aparecendo os slides aí? Tá, pra mim tá. Manda a Maraísa sair e entrar de novo. Igual eu fiz, aí meu voltou. Tenta fazer isso, Ontem eu Maraísa. fiquei sem áudio. Não, ontem não teve aula, foi na Ontem eu fiquei segunda. um tempão sem áudio. Oi? Ontem não teve aula. Segunda. Segunda. Beleza, tranquilo. Maraísa, tenta fazer isso. Tenta sair, se reconecta aqui. Eu te aceito de novo aqui para ver se aparece. Mas aí, vocês estão conseguindo entender? Né? Agora eu tive que calcular o metabolismo para que eu, achando o metabolismo, eu pegue esse metabolismo e vou lá na NR15, no anexo 3, né? E veja, para 237 watts, qual que é o limite? Então, se eu pegar aqui, ó, olha aqui, eu até fiz questão de colocar aqui, ó, de acordo com o anexo 1 do anexo 3 da NR15, o limite para uma taxa metabólica de 241 é 29,3. O Everton, mas deu 237, é que no quadro 1 não tem 237. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aquela taxa metabólica superior, a mais próxima superior, a mais próxima. Então, a mais próxima de 237 é que tem lá é 241. O limite para 241 é 29,3. Esse é o limite. Quanto que deu o nosso cálculo? Não deu 29,76? Eu até fiz questão de colocar em vermelho no slide aí, ó, tá vendo? Ó? O limite ele foi ultrapassado. Então, olha que interessante. Até fiz uma observação. Ó. Para exercitar o uso do atual anexo 3 da NR15, eu fiz o cálculo do metabolismo em watts e não em quilocaloria. Até porque a gente tem que começar a praticar já, né, esses cálculos do quilocaloria. Antes, o que tinha era assim, lá no anexo 3, no antigo anexo 3 da NR15, tinha um quadro que determinava assim, ó, atividades que eram consideradas leves. Aí tinha algumas atividades lá. Né? Aí tinha lá, atividades que eram consideradas moderadas. Aí tinha algumas atividades lá. E tinha também atividades que eram consideradas pesadas. Então, as atividades elas eram dadas em leve, média e pesada. Leve, moderada e pesada. Hoje não tem mais. Né? Hoje eu tenho que ir não no anexo 3 da NR15, mas eu tenho que ir no anexo 3 da NR9, lá no quadro 3, para verificar, o que o cara faz? O cara fica, sei lá, cortando com maçarico, agachado, em algumas situações lá tal, que ele exerça peso tal, né? Eu tenho que pegar esse contexto, eu tenho que pegar essa conotação, pegar todos esses detalhinhos, para que eu vá nesse quadro 3 do anexo 3 da NR9 e veja assim, aonde eu vou enquadrar. Qual que é a taxa metabólica? É 300, 350, 200? Para que eu possa fazer essa marcha de cálculo direitinho, da forma como nós fizemos aqui. Tá? Então, assim, ó, o calor por si só, ele sempre vai trazer, né, essa dificuldade para nós de como definir esses ciclos.
Eu entendo, né? Então, assim, eu entendo que a grande dificuldade dos profissionais no momento de avaliar o calor não é nem tanto a questão de identificar o calor, isso é tranquilo, e não é nem tanto a questão de interpretar resultado, né? A grande variável que existe, que pode fazer com que a gente erre, é a questão de definição dos tempos, definição do ciclo, né? Então, imagina, de repente aqui, ó, a gente definiu com que o soldador dentro de um ciclo, ele fica 20 minutos. E se eu tivesse colocado 30? Se com 20 minutos o limite já ultrapassou, imagina com 30. O limite iria ser maior, não, o limite não, né? A intensidade desse calor, o resultado seria maior ainda. Aqui eu falei um caso de calor. No caso 2, eu falei de um caso de cozinha. Olha lá. Ó. E a cozinha do caso 2 é diferente da cozinha do caso 3. Deixa eu ter uma pergunta. Para o exercício 1 e até o exercício 4, né? Passou, não foi? Eu passei tem até o 5, ó. Para calor tem até o 5. Então, as contas é a mesma. Do mesmo jeito que é feita. Sim, sim. Eu não quero deixar essas contas, então só se você for mandar mais, né? Não sei se vai mandar mais. Esses aí para resolver amanhã, porque você já explicou lá. Então a gente acessa a aula e responde essas aí que ficou. Tá, então vou fazer o seguinte, ó. Como eu estou gravando desde o início, né, o vídeo pegou toda a minha gravação. Né? Se vocês acharem melhor, o que a gente faz? A gente interrompe, né? E aí eu mando no grupo lá o vídeo para o pessoal assistir. E aí, de posse desse vídeo, eles tentam fazer os outros. É isso que você quis falar, não é? Para assistir o vídeo. Everton. Oi? É isso que eu quis falar. Tá. Porque, igual eu, não conseguia fazer porque eu não fazia ideia como que eu ia fazer. Aí você explicou lá em cima a primeira, tudo certinho, dá para mim tentar fazer as outras. Oi. Tá. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Esse vídeo aqui, ele tá para cair. Ó, menos de 1 minuto ele já vai cair. Eu até pedi para que vocês, né? Até pedi para que a gente fizesse a aula de hoje um pouco mais rápida. Assim que cair, vamos voltar de novo? Porque o que eu vou fazer? Só vou explicar, não vou entrar na resolução, não. Só vou explicar um pouquinho dos outros exercícios de calor, de repente, para ajudar um pouquinho. Mas eu não vou explicar como se faz. Tá? Eu só vou, por exemplo, a diferença da cozinha do caso 2 para o caso 3. Eu quero que vocês vejam que tem diferença. Né? Aqui tem colhedor. Eu quero falar um pouquinho sobre colhedor. Hoje a norma não reconhece mais, né, esse tipo de calor como insalubre. Né? Então, mas eu quero que vocês aprendam, até porque, de repente, caso acompanhe alguma perícia, vocês vão ter que saber. Em relação ao calor, a gente está mais enrolado ainda, porque a gente tem que